O sol poente tingia o céu de Lisboa com tons de laranja e púrpura, como se o próprio Tejo estivesse a sangrar de ciúme. Ana sentia no peito um aperto que não era do vinho tinto que bebera na festa da Sociedade de Fado de Alfama. Os azulejos das paredes antigas da casa de fados ecoavam ainda a voz rouca de uma fadista, lamentando amores perdidos, mas nada se comparava ao tormento que Ana via agora, ali, no terraço suspenso sobre o rio. Sofia ria, a cabeça inclinada para trás, o cabelo castanho ondulado dançando ao vento salgado do Atlântico. Ria com ela, com aquela mulher alta, de olhos verdes como as oliveiras do Alentejo, cujas mãos tocavam o braço de Sofia com uma familiaridade que Ana não suportava. Tu és sempre assim, Sofia? Uma mariposa atraída pela luz errada, murmurou Ana para si mesma, os dedos cerrados em torno do copo de Porto. Não era a primeira vez. Desde que se conheceram 3 meses atrás, num ateliê improvisado nas ruas de Chiado, onde Sofia pintava murais de sereias e fados em tons de azul cobalto, Ana sentia este veneno corroer-lhe a alma. Ela, a CEO implacável da Casa Teixeira, império de sedas e rendas que vestiam as damas de Lisboa desde o século XVIII, não estava habituada a perder o controlo. Mas Sofia era o caos encarnado, uma artista errante que vendia quadros nas feiras de Belém e sonhava com exposições em Paris, mas que, no fundo, era filha do Tejo, imprevisível, profunda, cheia de correntes ocultas. A mulher de olhos verdes chamava-se Margarida, uma galerista de Porto que viera à festa para negociar, inclinou-se mais perto, sussurrando algo que fez Sofia corar. Ana sentiu o mundo inclinar-se. O ciúme, esse demónio incontrolável, subiu-lhe à garganta como o fado que ainda coava lá embaixo. Sem pensar, largou o copo no parapeito de ferro forjado e avançou, os saltos das botas de couro português e quando como um desafio. Sofia. A voz saiu mais aguda do que pretendia, cortando o riso como uma navalha. As cabeças viraram-se. Margarida ergueu uma sobrancelha, divertida, mas Sofia. Os olhos de Sofia, castanhos como o chocolate de São Tomé que Ana lhe trouxera de viagem, encheram-se de surpresa e, pior, de culpa. Ana? O que fazes aqui em cima? A fadista ainda não acabou. Eu vi o suficiente. As palavras saíram frias, mas o tremor nas mãos traía a Margarida riu baixinho, um som que Ana odiava, leve, cosmopolita, como se o mundo fosse um jogo. Desculpa interromper, querida. Só conversávamos sobre a tua próxima exposição. Sofia tem talento para incendiar salas. Ana ignorou-a, os olhos fixos em Sofia. Incendiar? É isso que queres, Sofia? Correr de chama em chama até te queimares? O ar entre elas crepitava, carregado do cheiro a jasmim das varandas vizinhas e do sal do rio. Sofia endireitou-se, o vestido florido de algodão alentejano colando-se à pele suada pela noite quente de verão. Estás a ser ridícula, Ana. É só conversa. Tu sabes como sou com as pessoas, aberta como o Tejo ao mar. Eu sei. E é isso que me mata. Ana virou-se, descendo as escadas de pedra em espiral da casa de fados, o coração martelando como o repique dos sinos da Sé de Lisboa ao amanhecer. Atrás dela, ouviu Sofia chamar o seu nome, mas não parou. O ciúme era um vinho azedo que ela bebera sozinha e agora envenenava tudo. Horas depois, sozinha no seu apartamento em Bairro Alto, com as janelas abertas para o bulício noturno das ruas empedradas, Ana deixou as lágrimas virem. Não chorava desde a morte do pai, há 10 anos, quando herdara a empresa e jurara nunca mais se deixar abalar. Mas Sofia. Como explicá-lo? Fora num dia de chuva miúda, típica de Lisboa, que se encontraram. Ana corria para o ateliê de costura, chapéu de feltro encharcado, quando viu Sofia pintar um muro, uma mulher com asas de gaivota, olhos vendados, voando sobre o castelo de São Jorge. Parara, hipnotizada.
É a alma de Lisboa, dissera Sofia, sem se virar. Presas entre o céu e o chão, sempre a cair no amor. Desde então, foram jantares em tascas de moraria, onde comiam bacalhau à brás e bebiam ginginha de cereja, passeios pelo aqueduto das águas livres ao pôr do sol, noites em que Sofia cantava fados amadores na guitarra, a voz rouca como o vento no Douro. Ana, que crescera entre reuniões de conselho e viagens a Milão, sentira-se renascer. Mas o ciúme. O ciúme era o fantasma da mãe dela, que abandonara a família por uma amante francesa, deixando Ana com o peso de uma herança de sedas rasgadas e corações partidos. O telefone vibrou na mesa de mogno. Era Sofia, venha à minha janela. Preciso de ti. Ana hesitou, o dedo pairando sobre o ecrã. Lá fora, um grupo de jovens cantava ranchos folclóricos, as saias rodadas girando como rodas de fiar. Finalmente, pegou na capa de lã e saiu, o coração dividido entre o medo e o desejo. A rua de Sofia em Alfama era um labirinto de candeeiros de ferro e portas cor de vinho. Subiu as escadas estreitas, o cheiro a pastel de nata misturando-se com o de sardinhas grelhadas das varandas. A porta estava entreaberta, como um convite sussurrado. Dentro, o estúdio era um caos criativo, telas empilhadas contra paredes caiadas, potes de tinta azul e ocre, uma guitarra velha encostada à lareira apagada. Sofia estava de pé junto à janela, de costas, o luar filtrando-se através das cortinas de renda que Ana lhe dera. Eu sabia que virias, disse Sofia sem se virar. A voz era suave, mas carregada de fadiga, como o fado de Amália Rodrigues que tocava baixinho nos giradiscos. Ana fechou a porta, o clique ecoando como uma confissão. Não devia. Com ela. Na festa. Eu vi como olhavas. Sofia virou-se devagar, os olhos inchados de quem chorara. Margarida? É uma velha amiga, Ana. Da Academia de Belas Artes. Ela só queria ajudar com a exposição. Tu estás a ver fantasmas onde não há. Eu vejo o que sinto. Ana aproximou-se, as mãos tremendo ao tocar os braços de Sofia. A pele era quente, salpicada de tinta seca como constelações. Este ciúme. É como o nevoeiro do Tejo. Envolve-me, sufoca-me. Eu, que comando centenas de almas na minha empresa, perco-me por ti. Sofia sorriu tristemente, puxando Ana para um abraço. Os corpos encaixaram-se como peças de um azulejo antigo, o cheiro a lavanda do sabonete de Sofia misturando-se com o perfume de jasmim de Ana. Então deixa-me afugentar o nevoeiro. Fica esta noite. Conta-me a tua história, como fazemos sempre. Sentaram-se no chão, sobre almofadas bordadas com motivos de galos de Barcelos, e Ana falou. Falou da mãe que partira numa manhã de outono, deixando uma carta perfumada a Paris. Falou do pai, que mergulhara no trabalho até o coração ceder. Falou da solidão das salas de reunião, onde as sedas que teciam eram mais macias que as emoções que trocavam. Sofia ouvia, traçando padrões invisíveis na palma da mão de Ana com o dedo, como se pintasse um futuro. Quando o sol nasceu, tingindo o Tejo de rosa, Ana adormeceu nos braços de Sofia, o ciúme momentaneamente silenciado. Mas no fundo, sabia que era só o prelúdio de uma tempestade maior. Lisboa, cidade de 7 colinas e 1000 segredos, guardava mais do que amores, guardava traições tecidas em fios invisíveis. Os dias seguintes foram um bálsamo efêmero, como o vinho verde que bebiam nas tardes preguiçosas no jardim do Palácio da Ajuda. Ana mergulhou no trabalho, supervisionando a nova coleção inspirada nos bordados da Madeira, mas o pensamento em Sofia era uma distração constante. Mandava mensagens, pensa em mim enquanto pintas? E recebia fotos de esboços, o perfil dela contra o horizonte de Belém, os torreões manuelinos como sentinelas de um amor frágil. Sofia, por sua vez,
preparava exposição na Galeria de Margarida, em Chiado. Vai ser o meu grande salto, dissera ao telefone, a voz excitada como uma criança no São João. Ana sorria, mas o nome de Margarida era uma farpa. Tentava ignorar, focando-se nas reuniões com tecelãs de arraiolos, cujas tapeçarias contavam histórias de rainhas e amantes. Mas o ciúme voltava em ondas, especialmente nas noites em que Sofia demorava a responder, alegando inspiração noturna. Uma tarde, Ana decidiu surpreendê-la. Parou numa confeitaria em Belém, comprando pastéis de nata quentes, o açúcar a derreter como promessas. O estúdio de Sofia ficava num beco escondido, perto da Torre de Belém, onde o Tejo lambia as muralhas como um amante relutante. Ao subir, ouviu vozes, risos, na verdade. O coração acelerou. Empurrou a porta semiaberta. Lá estava Margarida, debruçada sobre uma tela, o braço roçando de Sofia enquanto apontava para um traço de azul. Aqui, mais profundo, como o mar da Nazaré. Tu capturas a alma portuguesa tão bem. Sofia ergueu os olhos, surpresa mas não culpada. Ana. Os pastéis. Que mimo. Margarida endireitou-se, o sorriso educado mas afiado. Sempre a aparecer nos momentos certos, CEO. Ouvi dizer que a tua coleção de sedas vai rivalizar com a de Versace. Ana engoliu fel, colocando a caixa na mesa atulhada de pincéis. Só vim partilhar um doce. Não quero interromper. Negócios. O ar ficou tenso, como antes de uma procissão da Semana Santa. Sofia franziu o sobrolho, limpando as mãos num trapo manchado. Não é negócio, Ana. É arte. Margarida só está a dar feedback. Feedback que requer toques tão íntimos? As palavras escaparam, venenosas. Margarida riu, pegando na mala de couro. Eu deixo-vos. Mulheres ciumentas são como fados, belas, mas exaustivas. Liga-me depois, Sofia. Quando a porta se fechou, o silêncio foi ensurdecedor. Sofia cruzou os braços, os olhos flamejando. O que te deu, Ana? Eu disse que era só trabalho. Tu ages como se eu fosse uma propriedade tua, como uma das tuas sedas na montra. Porque te amo, Sofia. Amo tanto que dói. Cada riso teu com outra pessoa é uma faca. Ana aproximou-se, as lágrimas traidoras brotando. Pegou na mão de Sofia, sentindo o calor da pele calejada pelos pincéis. Lembra-te da nossa primeira noite? No mirador da Senhora do Monte, com as luzes da cidade como estrelas caídas. Tu disseste que o amor era como Lisboa, cheio de subidas e descidas, mas sempre valer a pena. Sofia suavizou, puxando Ana para o sofá gasto, coberto por um jal de Viana do Castelo. Eu lembro. E ainda sinto mesmo. Mas o teu ciúme é um muro entre nós. Como os aquedutos que trazem água, mas também isolam. Passaram a tarde a desenhar, não com pincéis, mas com palavras. Sofia contou da sua infância em Setúbal, pescando amêijoas com a avó, cujas histórias de moras encantadas enchiam as noites de luar. Ana falou das viagens do pai ao Brasil, trazendo rendas de Pernambuco que cheiravam a café e saudade. Riram dos pastéis, o açúcar grudando nos dedos como memórias doces. Mas o ciúme não dormia. Naquela noite, sozinha no seu escritório envidraçado com vista para o castelo, Ana recebeu um e-mail de um contacto em Porto. Ouvi rumores sobre a tua musa. Cuidado com as galeristas, elas colecionam mais que arte. O anexo era uma foto granulosa de Sofia e Margarida, abraçadas numa inauguração anos atrás. O ciúme acordou, rosnando. Dias viraram semanas.
A exposição de Sofia aproximava-se, e Ana mergulhou em preparativos para o lançamento da coleção, inspirada nela, sedas com padrões de ondas do Tejo e flores de romã, símbolo de paixão proibida na mitologia portuguesa. Convidou Sofia para o desfile no Convento do Carmo, ruínas góticas que sussurravam segredos de terremotos e renascimentos. Na véspera, durante um jantar em casa de Ana, uma mesa posta com queijos da Serra da Estrela e vinhos do Dão, o telefone de Sofia vibrou. Ela atendeu, rindo baixinho. Sim, Margarida, amanhã às 10. Não, não te preocupes com o catering. Ana largou o garfo, o metal tilintando contra a porcelana de Vista Alegre. Amanhã? No dia do desfile? Sofia pescou, confusa. É só um ensaio rápido. Ela insiste em ajustar as luzes. O ensaio pode esperar. Eu não. Ana levantou-se, a cadeira raspando o chão de azulejos. Tu escolhes sempre ela. Sempre o mundo lá fora em vez de nós. Não é escolha, Ana. É a minha carreira. Tu, de todas as pessoas, devias entender, tu que constróis impérios. Eu construo para ti. Para nós. A voz quebrou e Ana saiu para o balcão, o Tejo negro lá embaixo engolindo as luzes dos barcos. Sofia seguiu-a, o vento da noite agitando as cortinas. Para nós? Então por que me tratas como uma criança que precisa de vigilância? O teu ciúme é uma prisão, Ana. E eu não sou uma prisioneira. As palavras feriram como o lamento de um violino de fado. Ana virou-se, os olhos marejados. Talvez tenhas razão. Talvez eu seja a louca que não merece o teu voo livre. Sofia tocou-lhe o rosto, os dedos frescos contra a pele quente. Não disse isso. Eu amo-te, Ana. Mas o amor não é posse. É como o fado, dói, mas liberta. Dormiram abraçadas aquela noite, os corpos entrelaçados como vinhas no Douro. Mas ao amanhecer, quando Ana acordou sozinha na cama de lençóis de linho madeirense, encontrou um bilhete: vou ao ensaio. Depois, falamos. Com amor, S. O ciúme, esse companheiro fiel, sussurrou, ela mente. E Ana, contra a razão, ouviu. O dia do desfile amanheceu com um céu de porcelana, o tipo que faz Lisboa parecer uma pintura de Turner, luz difusa, sombras suaves sobre as colinas. Ana estava no camarim do Convento do Carmo, ajustando o último vestido da coleção, um corpete de seda azul tejo, saia fluída com bordados de conchas de vieira, homenageando as caravelas dos descobrimentos. As modelos, altas e etéreas como as damas de Camões, desfilaram nos ensaios, mas o coração de Ana não estava ali. Estava em Alfama, imaginando Sofia com Margarida, rindo de piadas que ela não partilhava. Está perfeito, senhora Teixeira, disse o estilista, um jovem de Coimbra com olhos sonhadores. É como se a própria saudade ganhasse forma. Ana sorriu forçado, mas por dentro, o ciúme ruía como traça em tapeçaria antiga. Mandar uma mensagem a Sofia, boa sorte no ensaio. Venha ao desfile? É para ti. A resposta demorou horas, adorava, mas correu mal luzes avariadas. Beijos. Beijos. Para quem? Ana fechou os olhos, respirando o cheiro a incenso das ruínas do convento, onde monges outrora rezavam por almas perdidas. O desfile começou ao entardecer, com o som de guitarras portuguesas e quando entre as abóbadas quebradas. Convidados, designers de Milão, socialites de Cascais, aplaudiram quando a primeira modelo surgiu, o vestido ondulando como o rio em maré alta. Ana, no bastidor, via flashes de câmaras, mas procurava Sofia na multidão. Não a viu.
Quando a última modelo desfilou, um vestido branco com rendas de bilros da peniche, inspirado no véu de noiva que Ana sonhara em segredo, os aplausos ribombaram. Ana subiu ao pódio improvisado, o coração inchado de orgulho misturado a dor. Esta coleção é um tributo à alma portuguesa, resiliente, apaixonada, cheia de camadas como as nossas colinas. E é ela, a minha musa, que me ensinou a ver beleza no caos. A multidão aplaudiu, mas Ana só queria fugir. Saiu pelos jardins do convento, onde oliveiras centenárias sussurravam com o vento, e ligou para Sofia. O telefone tocou até cair na caixa de correio. Onde estás? O desfile acabou. Eu preciso de ti. Sem resposta, Ana caminhou até ao Tejo, os saltos afundando na areia do cais das colunas. O rio corria preguiçoso, barcos de recreio balançando como berços. Sentou-se num banco de pedra, as mãos no rosto, deixando o choro vir. Porquê, Sofia? Porquê sempre fugir? Foi então que o viu, um táxi amarelo parando na marginal, Sofia saindo apressada, o vestido amarrotado, o cabelo despenteado pelo vento. Correu para ela, os braços abertos. Sofia. Mas Sofia parou a meio caminho, o rosto pálido como o mármore das estátuas de Camões. Ana. Eu? Sinto muito. Houve um acidente no estúdio. A tela principal caiu, partiu o braço. Ana olhou, sim, um penso no pulso de Sofia, o braço enfaixado. O alívio misturou-se à culpa. Meu Deus, por que não me disseste? Eu pensei o pior. Sofia aproximou-se, tocando o rosto de Ana. Pensaste em Margarida? Ela não estava lá. Foi um aprendiz desastrado. Eu tentei ligar, mas o telemóvel caiu na água. Ana abraçou-a com força, o cheiro a tinta rio envolvendo-as. Perdão. O meu ciúme. É um monstro que devora sozinha. Caminharam de volta ao convento, mão na mão, o braço bom de Sofia entrelaçado no de Ana. No jardim, sob as estrelas que brotavam como figos maduros, Sofia contou tudo: o pânico no estúdio, o telefonema para Margarida que não atendia, a corrida para o hospital onde uma enfermeira idosa cantara um fado de cura. Ana ouviu, o coração abrindo-se como uma romã rachada. Naquela noite, após a festa de lançamento, onde brindaram com o moscatel de Setúbal, foram para a casa de Ana. O apartamento, com suas paredes forradas de azulejos de cobalto e móveis de castanho de minho, parecia um santuário. Deitaram-se na cama, o braço de Sofia apoiado numa almofada, e Ana leu-lhe poemas de Sofia de Mel Brainer. O mar é sempre o mesmo mar, mas as ondas mudam. Como nós, murmurou Sofia, adormecendo. Ana velou o sono dela, traçando o contorno do rosto com os olhos. Mas o ciúme, esse traidor, já planeava a próxima emboscada. Semanas depois, a exposição de Sofia abriu na Galeria de Chiado. Ana chegara cedo, um buquê de flores de laranjeira na mão, símbolo de noivas em Lisboa. A galeria era um espaço moderno, com paredes brancas contrastando os murais vibrantes de Sofia, o Tejo como veia viva, fadas mouras dançando em azulejos partidos, amantes abraçadas sob chuvas de pétalas de amendoeira. A inauguração fervilhava, críticos de arte de todo o país, embaixadores bebendo vinho do Porto, músicos tocando viola da terra. Sofia, num vestido preto simples que Ana lhe costurara, brilhava como uma pérola no fado. Ana aproximou-se, o buquê estendido. Para a artista que capturou o meu coração. Sofia beijou-a na face, discreta mas quente. Obrigada. Sem ti, nada disto. Mas então Margarida surgiu, um copo de champanhe na mão, o vestido vermelho como papoulas do campo. Sofia, querida, o crítico do público quer falar contigo.
Vem. Pegou no braço de Sofia, o bom, puxando-a para o grupo. Ana ficou para trás, o ciúme reacendendo como brasa. Viu-as rir, cabeças juntas, Margarida tocando o ombro de Sofia. Basta, pensou. Saiu da galeria, o ar noturno de chiado refrescando a fúria. Caminhou até ao elevador da Glória, subindo à igreja onde rezara a criança, pedindo pela mãe que não voltara. Ligou para o seu assistente, cancela as reuniões da manhã. Preciso de espaço. Mas o espaço era ilusão, o ciúme preenchia tudo. Naquela noite, sozinha no apartamento, Ana abriu uma garrafa de aguardente de medronho, o licor ardente do Algarve queimando a garganta. Folheou álbuns antigos, fotos da mãe em Paris, sorridente com uma mulher de cabelo curto. Não serei como tu, jurou. Mas o telefone tocou. Sofia, onde estás? A exposição é um sucesso, mas sem ti. Volta. Ana hesitou, o dedo no ecrã. Finalmente, estou cansada, Sofia. De lutar contra sombras. A resposta foi um sussurro, então deixa-me iluminar-te. Vem para casa. Ana foi. Mas o ciúme, como o Tejo em maré cheia, já inundava os alicerces. O outono chegou a Lisboa como um manto de folhas douradas, as castanhas assadas vendidas nos quiosques enchendo o ar de aroma tostado. Ana e Sofia encontraram um ritmo frágil, manhãs de café com broas de mel no chiado, tardes em que Ana visitava o estúdio recuperado de Sofia, noites de conversas sussurradas sobre sonhos. Sofia sonhava com uma galeria própria em Sintra, Ana com uma vida longe das salas de conselho. Mas o ciúme era uma erva daninha, enraizando-se em solos férteis. Um dia, durante uma reunião na Casa Teixeira, Ana recebeu uma chamada anónima. A tua amante anda a flertar com a galerista. Vias no bairro Alto, abraçadas. Desligou, o coração galopando como um cavalo selvagem nas planícies de Alentejo. Era mentira? Ou o eco das dúvidas antigas? Confrontou Sofia ao jantar, num restaurante em Alcântara com vista para os estaleiros onde outrora se construíam caravelas. Dizem-me coisas, Sofia. Sobre ti e Margarida. Abraços no bairro Alto. Sofia largou o garfo, os olhos arregalados. Quem disse isso? É veneno, Ana. Eu estava com ela a discutir contratos, nada mais. Tu acreditas em estranhos em vez de mim? Eu quero acreditar. Mas o ciúme. Ele sussurra mais alto. Ana estendeu a mão sobre a toalha de linho, mas Sofia recuou. Então cala-o, Ana. Ou ele nos calará a nós. A refeição acabou em silêncio, o vinho do Douro azedo na boca. Naquela noite, a confissão veio como um fado inesperado. Sofia apareceu no apartamento de Ana à meia-noite, batendo à porta com o punho bom, o braço ainda em recuperação. Não aguento mais. Entra. Ana abriu, o robe de seda solto, o cabelo despenteado. Sofia entrou como uma rajada de vento do mar, os olhos flamejando. Eu amo-te, Ana. Mas o teu ciúme é um abismo. Lembra-te da minha avó que contava histórias de sereias do Tejo? Elas cantam para atrair, mas afogam quem duvida. Não me afagues. Sentaram-se na varanda, o Tejo negro salpicado de luzes de barcos pesqueiros. Sofia acendeu um cigarro, vício raro, só para noites de crise, o fumo subindo como orações. Deixa-me contar uma confissão. Antes de ti, eu amei uma mulher em Setúbal. Chamava-se Inês, uma pescadora com mãos de sal. Ela traiu-me com o marido, por medo do que diziam as beatas da vila. Desde então, eu fujo de compromissos. Mas contigo.
Eu quero ficar. Ana sentiu o peito apertar, não de ciúme, mas de empatia. Eu também fui traída, Sofia. Pela ausência da minha mãe. Ela escreveu cartas que nunca cheguei a ler todas. O amor é livre, Ana. Não o prisiones. Mas eu priso porque temo perder. As lágrimas vieram juntas, misturando-se no ar salgado. Sofia apagou o cigarro, puxando Ana para um abraço. Então libertemo-nos. Juntas. Como as andorinhas que voam do Tejo para a África, voltam sempre. Dormiram enroscadas, o som do rio como maninar. Pela manhã, Ana cancelou uma viagem de negócios a Madrid. Fico contigo. Vamos a Sintra ver os palácios como contos de fadas. Sintra foi um bálsamo. Subiram de elétrica ao Palácio da Pena, o castelo romântico pintado de amarelo e vermelho como um sonho de D. Fernando. Sofia ria, apontando gárgulas que pareciam amantes zangados. Olha, como nós. Ana comprava-lhes castanhas quentes nas ruas empedradas, os dedos se tocando ao partilhar. Mas o destino, caprichoso como o clima português, conspirava. De regresso a Lisboa, Ana recebeu um e-mail da sua secretária. Senhora Teixeira, urgência. O Conselho quer discutir uma fusão com a Galeria de Arte de Porto. Envolvida, Margarida Lopes. O nome atingiu como um raio. Fusão? Com a rival de Sofia? Ana ligou para o escritório, a voz firme. Explique. Era negócio puro. A Galeria de Margarida procurava parceria para expandir a Casa Teixeira para o mundo da arte, sedas em exposições. Mas o ciúme via armadilhas. Diga não, ordenou Ana. Naquela noite, contou a Sofia, esperando alívio. Em vez disso, Sofia empalideceu. Margarida? Ela mencionou isso no outro dia. Seria bom para mim, Ana. Uma ponte para artistas como eu. Uma ponte para ela, explodiu Ana. Não vês? É uma maneira de te ter perto, sem mim no caminho. Sofia levantou-se, o braço doendo com o gesto. É negócio, não amor. Tu vês traição em tudo. Eu não sou a tua mãe, Ana. Para de me punir por pecados alheios. A discussão escalou, palavras como facas. Tu és paranoica. Tu és ingênua. Sofia saiu, batendo a porta, o eco reverberando como um trovão no Tejo. Ana ficou sozinha, o apartamento vazio como as ruínas do Carmo. O ciúme triunfara, tecendo a primeira rede de traição, não de Sofia, mas dela própria. Dias de silêncio seguiram. Ana mergulhou no trabalho, aprovando a fusão contra o instinto, só para provar força. Sofia mandava mensagens esporádicas, sinto a tua falta. Mas Ana respondia seco, eu também. O ponto de ruptura veio numa noite de tempestade, o céu de Lisboa rasgando-se em relâmpagos. Ana, acordada pelo trovão, viu uma notificação, uma foto partilhada por um amigo comum, Sofia e Margarida num jantar de gala em Porto, braços entrelaçados, legendado parcerias que brilham. O ciúme, agora incontrolável, transformou-se em fúria. Ana pegou no carro, dirigindo pela um sob chuva torrencial, os limpa-vidros lutando contra o dilúvio. Chegou a Porto ao amanhecer, o dor cinzento como o seu humor. A Galeria de Margarida era um edifício moderno no Ribeira, com vistas para as pontes. Ana entrou sem bater, o casaco pingando no chão de mármore. Lá estavam elas, Sofia e Margarida, debruçadas sobre papéis, rindo de um erro no contrato. Sofia ergueu os olhos, chocada. Ana? O que fazes aqui? Eu vim buscar o que é meu.
A voz de Ana era gelo. Margarida interveio, calma. Isto é profissional, Ana. A fusão beneficia todos. Beneficia-te a ti, gritou Ana, rasgando os papéis. Afasta-te dela. Sofia levantou-se, furiosa. Chega! Tu destruíste tudo, Ana. O teu ciúme é a verdadeira traição. Ana saiu, o coração em farrapos, deixando para trás não só papéis, mas o fio que as unia. Porto, com as suas ruas de granito e o cheiro a vinho envelhecido nas caves do Vila Nova de Gaia, tornou-se prisão para Sofia após a cena. Margarida, sempre diplomata, acalmou-a com chá de ervas e palavras suaves. Ela voltará. O amor português é teimoso como o ouriço do mar. Mas Sofia duvidava. O braço curado latejava como lembrete da fragilidade. Voltou a Lisboa de comboio, o dor desfocando-se na janela como lágrimas. No estúdio, as telas pareciam acusadoras, amantes partidos, tajos enfurecidos. Pintou furiosamente, traços negros sobre azuis, exorcizando a dor. Ana, por sua vez, isolou-se na casa Teixeira. O conselho aplaudiu a fusão, um golpe de mestre. Mas o sucesso era cinzas. Noites em claro, bebendo conhaque em copos de cristal de leiria, revivia a cena em Porto. Traição, murmurava, mas no fundo sabia, a traição era sua, o ciúme uma lâmina de 2 gumes. Amigas comuns intervieram. A prima de Ana, uma fadista de Alfama chamada Rosa, ligou, vai vê-la, tola. O amor não é uma reunião de negócios, não se agenda, flui como vinho. Sofia recebeu visita de uma velha colega de Setúbal, que trouxera amêijoas e conselhos. O mar dá e tira, mas as conchas ficam. Guarda o que é teu. Mas o abismo crescia. Uma semana virou 2, o silêncio um fado sem música. Ana sonhava com Sofia, caminhadas no Parque Eduardo VII, piqueniques com queijos de azeitão, promessas sussurradas sob as estrelas de Carcavelos. Acordava suada, o peito vazio. O reencontro veio inesperado, numa noite de confissão sob o luar. Era o São Martinho, com magustos nas ruas, castanhas e jerupiga fluindo como rios. Ana, atraída pelo cheiro, saiu para o bairro alto. Lá, numa tasquinha improvisada, viu Sofia, sozinha numa mesa, desenhando num caderno, uma taça de vinho intocada. Aproximou-se devagar, o coração batendo como tambores de rancho. Posso sentar-me? Sofia ergueu os olhos, surpresa mas não hostil. Ana, o destino de Lisboa é pequeno. Sentaram-se, o ar carregado de castanhas quentes e memórias. Ana pediu 2 jerupigas, o vinho doce como reconciliação. Eu errei. Em Porto, no ciúme. Destruí o que construímos. Sofia traçou o copo com o dedo, padrões como ondas. Eu também errei. Fui cega ao teu medo, em vez de o enfrentar contigo. A fusão. Era só negócio, mas devia ter-te incluído. As palavras fluíram como o Tejo em cheia. Ana confessou o e-mail anónimo, o medo da mãe. Sofia revelou dúvidas sobre a exposição, o pavor de falhar. Eu pensei que te perdia para o mundo dela, disse Ana. E eu, que tu me via como fraca, respondeu Sofia. O luar banhava-as, prateado como as pratas de filigrana de Viana. Ana pegou na mão de Sofia. Deixa-me provar. Sem ciúmes. Só nós. Sofia sorriu, os olhos brilhando. Uma confissão noturna, então. Eu amo-te, Ana Teixeira. Com todos os teus demónios e anjos. Beijaram-se ali, suave como o toque de uma viola, o mundo ao redor desfocando em aplausos de magusto.
Mas o CAO aguardava. Dias depois, durante uma reunião da fusão em Lisboa, Margarida revelou o twist. A parceria inclui uma cláusula, Sofia como embaixadora exclusiva. Mas só se ela assinar sozinha. Ana sentiu o ciúme erguer-se, mas sufocou. É a escolha dela. Sofia, chamada à reunião, hesitou. Quero, mas com Ana ao lado. Não sem ela. Margarida sorriu, genuína. Então ajustamos. Amor não é competição. O alívio foi imenso, mas o verdadeiro conflito veio de fora, um escândalo na imprensa. Um tabloide sensacionalista publicou a CEO e a artista Triângulo de Traição, com fotos manipuladas de Ana, Sofia e Margarida. O ciúme público alimentou dúvidas privadas. Ana enfrentou no escritório, rodeada de sedas acusadoras. Eles mentem, mas e se houver verdade? Sofia rompeu, furiosa. Basta de dúvidas. Se não confias, acaba. O confronto explodiu, gritos, lágrimas, portas batidas. Sofia saiu para o Tejo, caminhando a ponte 25 de Abril ao pôr do sol, o vento levando como banshee. Ana seguiu, o carro parando na berma. Espera. Eu confio. É um mundo que não. Na ponte, sob o sol alaranjado, confessaram tudo, medos, esperanças, o amor que sobrevivia a tempestades. Somos como esta ponte, disse Sofia. Ligamos margens, apesar das vagas. Abraçaram-se, o tráfego rugindo ao redor, mas o mundo calou-se. O inverno suavizou Lisboa com chuvas gentis, lavando as ruas para o Natal. Luzes de filó pendiam das varandas, o cheiro a rabanadas e bacalhau cozido enchendo o ar. Ana e Sofia reconstruíram tijolo a tijolo, terapia com uma psicóloga de Belém que falava de saudade curativa, fins de semana em Óbidos, vila literária onde liam Florbelas Panca à lareira. A fusão prosperou, sedas de Ana drapejando exposições de Sofia em galerias de todo o país. Margarida tornou-se aliada, convidando-as para jantares em Porto, onde o Douro testemunhava brindes a amizades verdadeiras. Mas o verdadeiro teste veio na véspera de Ano Novo, na Praça do Comércio. Uma festa pública, com fado ao vivo e fogo de artifício sobre o Tejo. Ana preparara uma surpresa, um colar de filigrana com pingente de uma sereia para a minha artista livre. Sofia chegara atrasada, vinda de uma entrevista. Ana esperava, o ciúme um sussurro distante. Quando a viu, correndo pela praça com um casaco voando, o coração inchou. Desculpa. O trânsito. Ana calou-a com um beijo, ali, sob os arcos pombalinos. A multidão aplaudiu o fado, mas para elas, era sinfonia privada. O fogo explodiu no céu, vermelhos, azuis, dourados como as cores das telas de Sofia. Feliz Ano Novo, sussurrou Ana. Com esperança. Sofia tocou o colar, os olhos úmidos. E confissão, sem ti eu era só ondas. Contigo sou mar. O ano virou, e com ele, o ciúme transformou-se em confiança. Ana aprendeu a soltar, como as gaivotas sobre o Tejo, Sofia a ancorar, como as conchas na areia. Meses depois, na primavera, sob as amendoeiras em flor de Monsanto, Ana ajoelhou-se, não com anel, mas com uma tela que pintara secretamente, elas duas, de mãos dadas, sobre o mapa de Portugal. Casa comigo? Não em posse, mas em viagem. Sofia riu, lágrimas caindo como pétalas. Sim. Para todas as colinas e rios. O casamento foi discreto, numa capela em Mafra, com azulejos contando histórias de reis e amantes. Familiares, amigos, até Margarida, todos brindaram com espumante de bairrada.
O fado cantado foi de esperança, não de perda. Anos viraram, a Casa Teixeira expandiu-se com linhas de arte colaborativa, Sofia expondo mundialmente, Ana ao lado como âncora. O ciúme? Um capítulo fechado, como um livro antigo na estante. Em noites quietas, junto ao Tejo, recordavam, o amor é como Portugal, dizia Ana. Cheio de saudades, mas sempre renascendo. E assim, entre sedas e tintas, Ghent Wong e confissões, encontraram esperança, eterna como o rio que as unira.